Gente, eu vou estar conversando com vocês aqui nos próximos 3 domingos e algo que tem, vocês sabem, algo que tem me desafiado enquanto vivo é para experimentar aquilo tudo que é possível experimentar em Deus, experimentar aquilo que Deus realmente sonha para a minha vida. Eu tenho, talvez, eu poderia dizer, uma excessiva preocupação de não correr em vão, como disse Paulo. Eu tenho uma excessiva preocupação de, puxa vida, joguei a vida fora, distraído, correndo atrás de bolha de sabão. E por causa dessa, eu diria, eu estou sendo bem, digamos assim, maldoso comigo, bem, esse excessivo desejo de acertar me faz também trazer alguns pensamentos que talvez vá fazer alguns se preocuparem um pouquinho mais, né, do que muitas vezes a tendência do ser humano é se preocupar. Quando eu ministro no Tadel, de um modo geral, eu procuro também, eu me esforço, pelo menos, para fazer uma abordagem numa perspectiva que vai ajudar não somente a gente crescer, progredir nesse aspecto específico de uma liderança, tanto no ministério como no Life Group, mas eu também me esforço para que, principalmente, o que a gente compartilha produza algum tipo de desenvolvimento, ou pelo menos produza uma sede, uma vontade pela busca de um desenvolvimento pessoal como um todo. Eu acho que buscar, desejar esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal, deveria ser uma das grandes buscas da nossa vida. E eu tenho aprendido que quem cresce como pessoa acaba crescendo em outras áreas. E quem não apresenta desenvolvimento pessoal nenhum, limita seu crescimento também em todas as outras áreas. Eu acredito que quando a gente fala assim, eu queria tanto crescer nessa ou naquela área, a primeira providência que a gente deveria tomar era, de alguma forma, buscar o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Porque quando o desenvolvimento pessoal chega, todos os papéis e todas as áreas também experimentam esse crescimento que a gente tanto anseia, que a gente tanto quer. Então, quando o desenvolvimento pessoal acontece, todas as outras áreas são afetadas. Quando eu cresço pessoalmente, quando eu cresço na minha vida com Deus, quando eu cresço na minha maturidade emocional, quando eu cresço nas minhas atitudes, obviamente eu me torno, por tabela, um homem melhor, um pai melhor, um líder melhor. Eu cresço na área pessoal, eu começo também a crescer financeiramente. Quando você melhora, quando a pessoa melhora, todos os seus papéis que você desempenha também melhoram. O progresso é notório, é visto, né? Por isso que quando Deus veio para resolver, ele não veio resolver um problema assim na área da santidade, ele veio para resolver o problema do homem. Porque quando o homem cresce, o homem desenvolve, todas as outras áreas que têm a ver com a vida do homem melhoram. Vocês estão comigo? Então, a ideia é mais ou menos isso. Quem se aplica em buscar o desenvolvimento pessoal acaba se tornando um bom pai, um bom filho, um bom chefe,
né? Porque a pessoa cresceu, ela desenvolveu na vida pessoal. Ele se torna um bom amigo, ele se torna um bom qualquer coisa que você coloca para ele fazer, porque houve desenvolvimento pessoal. Se há algo que eu admiro e aplaudo na vida de uma pessoa, é progresso. Eu fico fascinado pelo progresso. Eu acho extraordinário, né? Quando eu olho alguém e ver que essa pessoa progrediu, você faz uma comparação do que ele era 2, 3, 4 anos atrás, com o que ele está vivendo agora. Ele progrediu, houve um avanço. Isso é uma das coisas que mais me alegra e me fascina. É muito inspirador para mim quando eu encontro alguém que você olha e fala: rapaz, quem te viu, quem te vê? A pessoa progrediu, é notório, né? Ele melhorou como pessoa, ele melhorou como gestor, ele melhorou como pai, ele melhorou até a aparência física dele. Melhorou, né? Então, eu vejo que isso é muito legal. Agora, não me deixa apenas eu feliz. Eu creio que tem uma pessoa que fica muito feliz com o nosso progresso. É Deus. Deus, ele ama ver a gente progredindo. Eu tenho 3 filhos e eu, como diz a Bíblia, que sou um pai mau, ruim, né? Me alegro com isso. Deus faz uma comparação entre o pai terreno e ele. Fala: vocês são maus. Vocês sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais eu. E eu fico pensando: poxa, eu me alegro. Eu me alegro quando eu vejo meus filhos avançando, crescendo, né? E a Bíblia diz que Jesus também crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. É muito... E eu vejo assim, Deus fascinado com isso. Quando ele olha e fala: o cara cresceu, não é mais aquele meninão, não está mais sendo irresponsável, melhorou, avançou, né? Progrediu, está amando mais a Deus, está amando mais o reino, saiu daquela situação financeira, decolou, desencalhou, melhorou. Eu fico imaginando os céus aplaudindo, aplaudindo, aplaudindo. Então, eu me empolgo, eu fico muito inspirado e quando eu vejo alguém que eu não encontrava há alguns anos, e aí depois eu noto: rapaz, aquele cara, olha, fui lá, o cara melhorou mesmo, viu? Avançou, a gente vê que até a esposa está mais feliz, né? O cara deu uma progredida legal. Agora, em contrapartida, dá dó ver pessoas que o tempo passa e nada acontece. O tempo passa e ele não sai do lugar, não rompe, sabe, aquela coisa ali parada, travada, no ponto morto. Eu nunca vi alguém morto no ponto, mas muita gente está no... E aí a gente fala assim: mas o que acontece? Pior que tem alguns que, ao invés de avançar, parece que retrocedem. Você encontra com um cara 5 anos depois, a situação dele está pior. E aí a gente fica tentando entender. Eu gosto de dizer que já faz algum tempo que eu me tornei uma pessoa fascinada pelo progresso. É uma coisa que me consome durante o dia, durante a semana. Eu fico pensando: cara, o que eu posso fazer para fazer mais? Para realizar mais? Há dentro de mim um interesse para entender como eu posso ir mais, como eu posso viver uma vida que glorifica mais a Deus. Aquela coisa de eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu não fiquei assim meia boca, não fiquei pelo meio do caminho, eu terminei dizendo: eu combati o bom combate,
eu completei a carreira, eu fui o que Deus queria que eu fosse, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Eu acho que não tem um jeito mais gostoso, mais nobre, mais poderoso do que terminar assim. E por alguma razão isso é importante para mim. E por isso que é tão importante que eu acabei até falando com os outros sobre isso. Entendeu? Há dentro de mim esse interesse. O progresso realmente me fascina. Me fascina. O progresso me fascina. E todo o progresso, irmão, que você faz, que eu faço, Deus agradece, a igreja agradece, a família agradece, a sociedade agradece. Todo o progresso. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre essa questão de ser um peso. Eu não quero ser um peso, eu quero ser uma força que impulsiona os outros. Eu estava lendo esses dias Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, dizendo assim: quando eu estive entre vocês, eu não fui pesado para vocês. Pelo contrário, eu queria que vocês avançassem. Não é aquela pessoa pesada para o amigo, para a família. Aquela pessoa que fica, meu Deus, quando que isso vai prestar? Quando que isso desperta? Quando que isso... Isso é um peso. Eu quero ser uma inspiração. Amém? Eu quero ser uma inspiração. É tão gostoso quando um amigo olha, o filho olha, a esposa olha, o discípulo olha, o discipulador olha, e fala: rapaz, esse cara, eu gosto da pegada dele. Eu acho impressionante. Pelo menos eu sou assim. Eu sou inspirado. O progresso me fascina. Eu tenho uma crença. Eu creio assim. Não sei quando que eu peguei essa crença, mas eu creio assim. Talvez lendo a Bíblia. Mas eu tenho uma crença que crescer, que progredir, tem o que eu chamo de um tríplice benefício. Quando eu cresço, quando eu progrido, 3 coisas acontecem. Primeiro, é satisfatório. Eu me deleito quando eu olho para trás e falo: você conseguiu, cara. Quando eu saio de... Quando eu estou na esteira e eu consigo correr mais do que a última conquista da semana passada. Isso me empolga. Isso me deixa animado. Quando eu consegui orar mais do que os últimos dias. A Apple ainda não inventou um aplicativo que mensura, que mede o tempo de oração. Seria tão legal, né? Aí você olha assim e fala: semana passada você orou 20 minutos a mais ou a menos. Porque hoje ele fala: você deu mais passos do que semana passada. Seria legal. Dá uma dica lá para o pessoal. Progredir, ele traz esse bem-estar, essa sensação de que faz bem para você. Conquistar faz bem para o conquistador, né? Mas também glorifica a Deus. Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é elogiado. E também inspira os homens. Eu gosto de estar perto de pessoas que progridem. E aí eu falo assim: cara, e como foi que aconteceu? O que você fizesse? Eu gosto de estar perto de pessoas que estão progredindo, né? Eu creio que esse desejo de crescer, que está dentro de todos nós, é que alguns ainda não perceberam, ainda não ativaram, mas tem a ver com as primeiras palavras que Deus falou para o homem. Eu não sei quantos de vocês já notaram isso, mas quando você vai para Gênesis, no capítulo 1, que Deus faz o homem, eu acho muito interessante, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, e aí, bem no final, ele diz assim, ele olha para o homem
e dá uma palavra muito interessante. Ele disse assim: crescei e multiplicai. Crescei e multiplicai. Ele disse, em outra tradução, diz: sejam férteis e multipliquem. E na outra tradução diz: sejam frutíferos e multipliquem. A primeira palavra de comando que Deus dá para o homem é: cresçam, cresça, multiplique. Aí você fala: pastor, mas ele estava falando sobre a quantidade de filhos, o tamanho da prole. Também. Mas Deus está dizendo assim: governa, cara, expande, assume esse negócio. A primeira palavra é Deus dizendo: eu quero que você seja frutífero. Eu quero que vocês sejam, deixa eu ver aqui outras traduções. Eu gosto de fecundos. Sejam fecundos, frutificai. Deus não criou o homem e disse: agora, desgraçado, seja um Zé Mané, seja um empambado, um fracassado, seja um... Aí fica o resto com vocês. Deus, a primeira coisa, o cara acorda e ele fala: eu te criei para você frutificar, para você crescer, para você romper, para você multiplicar, para você arrebentar. Vocês estão comigo? E aí eu fico pensando assim: rapaz, eu realmente fico... Por isso que eu fico me perguntando: Senhor, como que eu posso multiplicar mais? Como eu posso frutificar mais? Eu não sei se é a idade, mas vai gerando um sentimento de urgência, entendeu? Eu preciso, eu quero. Eu tenho acompanhado alguns líderes no Brasil, eu tenho lido alguns livros deles, eu tenho acompanhado a história deles, e eu fico assim impressionado. Eu admiro esses caras. Eu gosto de acompanhar eles, de ouvir o podcast deles, o que estão dizendo. Porque quando a história deles me inspira, o que está acontecendo agora. Aí quando eu vou ler um pouco mais sobre eles, e eu descubro de onde eles vieram, onde eles estavam. Muitos, iguais a Davi, foram tirados por detrás da malhada, da roça. Os caras estavam lá quebrados. E de repente os caras estão decolando. Aí eu comparo onde eles estavam e onde eles estão agora, os resultados que eles estão experimentando, e isso me inspira. Olha, eu realmente sou fascinado pelo progresso. Uma das coisas que eu mais admiro na vida de uma pessoa é o progresso. Quando ela cresce em Deus, quando ela rompe, quando ela melhora. Eu estava lendo Efésios, olha o que diz Efésios. Irmãos, desculpa, hoje eu não estou assim muito seguindo o protocolo, não, tá? É um Tadel, é uma coisa mais... Entendeu? Efésios, olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eu acho muito interessante isso, porque ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Dá uma comparada aqui nas traduções. Uma tradução diz: cresçamos em tudo. Outra fala assim: cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura. Outro fala, eu gosto dessa aqui: tornando-vos maduros. Outros diz: cresçamos em todas as coisas. Eu vejo esses versículos e eu falo assim: Deus está dizendo, Sabá, cresça em todas as coisas. Amém, queridos? Deus está nos assistindo, E eu gosto de pensar assim: eu estou
Eu estou sendo assistido, tem uma nuvem de testemunha nos acompanhando nessa corrida. Então, corra de tal maneira que você chegue lá, meu irmão. Que você chegue lá. Eu realmente fico empolgado com resultados. Eu quero isso para mim, de verdade. Eu quero e eu queria te convidar, vamos juntos. Vamos perseguir isso. Não importa a sua idade. Você e eu podemos ainda arrebentar. Podemos fazer a diferença. Podemos chegar realmente naquele nível onde você olha para trás e fala, cara, combati o bom combate, venci, completei a carreira, estou me tornando agora aquele referencial, Deus está feliz, chegamos lá, isso é muito lindo. Agora, eu realmente me preocupo de chegar assim, passar para outra, chegar lá e Deus falar, seja bem-vindo, meu filho. Mas, cara, deixa eu te dizer, você poderia ter feito mais. Você só não fez porque você não lembrou disso, disso e disso. E é por isso que nesses 3 domingos nós vamos falar um pouco sobre disso, disso e disso. Alguns dissos que nós precisamos lembrar. E eu estou chamando esse tempo aqui sobre ativadores de resultados excepcionais. Ativadores de resultados. Coisas que podem realmente empoderar os nossos resultados aqui na Terra. Eu creio que existem alguns ativadores que eu chamo de empoderadores, maximizadores de resultados. Independentemente de quem pratica, de quem você é, os resultados serão excepcionais. Esses dias eu estava conversando com um cara, acho que até foi aqui na igreja. Ele estava dizendo assim, rapaz, eu tenho um amigo que já faz algum tempo que ele tomou a decisão de ser dizimista. E o cara vive na gandaia. Vive na gandaia. Mas nessa área ele progrediu, ele teve revelação. E ele está dizendo, rapaz, esse negócio funciona. Esse negócio funciona. Eu falei, cara, todas as vezes que qualquer pessoa acessa um princípio da palavra de Deus e põe em prática, aquilo funciona. Deus não vai dizer para o cara que está dando o dízimo, eu não vou cumprir a promessa do dízimo na tua vida porque tu não é um pai bom. Porque tu está traindo a tua esposa. Eu não vou cumprir a promessa, porque você não é um filho legal. Não, mais ou menos assim. Tocou no interruptor, a luz acende. Não importa quem é que está tocando no interruptor. Se é um santo ou um bandido, a luz acende. Princípios é assim. Quando você toca, quando você pratica, quando você vive, ele te entrega o mesmo resultado. Agora, esse cara, só porque dá dízimo, vai para o céu, se ele não arrepender dos seus pecados? Não. Mas aqui na terra, ele vai desfrutar de resultados que quem não é dizimista não experimenta. Vocês estão me entendendo? Ou está escuro lá atrás? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A salvação é que o evangelho é dividido em 2 partes. O que Jesus ensinou e a pessoa de Jesus. Você pode praticar o que Jesus ensinou sem ser salvo, porque salvação tem a ver com relacionamento com Jesus. Mas se você praticar qualquer verdade que Jesus ensinou aqui na terra, a sua vida pode ser melhor do que alguns que já têm um relacionamento com Jesus, não pratica todos os princípios, vai para o céu, mas aqui na terra não desfruta. E meu assunto com vocês é sobre aqui a terra, porque nós já estamos aqui. Quando a gente for para o céu, eu converso com vocês lá, sobre o assunto de lá. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu falo de resultados excepcionais, eu estou falando exatamente o que o Aurélio quer dizer. Excepcional é um adjetivo que qualifica algo fora do comum,
especial, acima do padrão, excêntrico, inusitado, maravilhoso, excelente, sensacional. Sabe, queridos, eu creio, porque eu gosto de dizer o seguinte: quando Paulo está terminando a vida dele, ele fala assim: combati o bom combate, completei a carreira, eu guardei a fé. Mas em um outro momento lá, ele está dizendo assim: olha, eu não estou aqui dizendo para vocês que eu já alcancei, tá? Eu não estou dizendo que eu já cheguei lá, mas uma coisa faço: eu esqueço das coisas para trás, das pisadas na bola, né, das vaciladas, das pisadas nas cascas da banana, e uma coisa eu faço: eu me levanto e prossigo para o alvo. E parece que ele conseguiu, porque ele termina dizendo: eu combati o bom combate, eu completei a carreira. Amém, queridos? Amém. Eu não estou falando só onde você está, eu estou falando onde você vai chegar, onde você quer chegar. Eu acredito que todo ser humano normal, em algum momento da vida, deseja isso: progredir, experimentar esses resultados excepcionais. Ontem, eu estou com o sogro e a sogra aí, e aí nós pegamos a família, eu, minha esposa, minha filha, e eu fui em Santos. E pela segunda vez eu entrei no Museu do Pelé. E dessa vez nós tivemos um tempo lá guiado, né, com alguém guiando, mostrando, falando. A última vez só eu mesmo tentando ler tudo lá. Mas, cara, nós temos que tirar o chapéu. É uma inspiração. É legal quando você sabe que o cara foi até onde se pode ir, pelo menos até onde se tem conhecimento. É incrível, é simplesmente inspirador. Quando você vê as primeiras fotos do pai e da mãe, naquele ambiente de pobreza, aí depois aparece Pelézinho lá, aí o molequinho Pelézinho, e depois o cara nos seus mais extraordinários momentos de conquista, experiência, condecorado pela rainha, recebeu coroa de ouro, toda aquela coisa. Você fala: ah, pastor, mas isso aqui não tem significado. Cara, eu creio que cada vez que Pelé fazia um gol, Deus ficava feliz. Fala assim: meu filho está progredindo. 1000 gols, 1283 gols. Não é extraordinário, irmãos? Quantos gols você quer marcar na sua vida? Hã? Quantos gols? Talvez você fale: ah, não tem interesse em ser condecorado pela rainha, até porque ela está morta, bichinha. Mas tem um rei que pode te condecorar. Amém? Tem um rei que pode te condecorar com alguma coisa, com muito bom, servo bom e fiel. Que tal isso? Hã? Que tal isso? Eu sei que algumas pessoas fazem perguntas do tipo: pastor, você é uma pessoa bem-sucedida nos padrões do céu, é sorte ou é fruto de escolhas? Né? As pessoas sempre perguntam: o nível de conquista de uma pessoa é sina? Tem as pessoas que falam assim: pastor, eu fui predestinado para ser essa desgraça. Não existe isso. Não existe isso. Me perdoe os calvinistas, não existe isso. Meu nível de realização pessoal está nas mãos do destino ou nas minhas mãos? Hã? Eu posso ir mais longe ou é Deus que determina até onde eu posso chegar? Não são perguntas interessantes? Deve ser porque eu tenho esse fascínio pelo progresso que eu faço as perguntas para mim. Eu não sei se mais pessoas no planeta fazem. Já cheguei no meu limite ou ainda posso ir mais longe? Porque se é Deus que determina, então, coitado de Sabá, não pode fazer mais nada. Mas quando eu olho para Gênesis, a primeira conversa, o primeiro contato de Deus com o homem, é mais ou menos assim: cara,
cresce e multiplica. Seja fértil, domine, governa sobre as aves, os peixes. Cara, está contigo aí. Vocês estão comigo? Ou a minha teologia está errada? Eu acho assim, eu creio assim. Respeito quem pensa diferente. Eu não sei quantos realmente se importam tanto com o resultado pessoal ao ponto de já terem feito essas perguntas. Mas vale a pena perguntar. Até onde eu posso ir, Senhor? É possível? E eu gostaria de me debruçar em cima de alguns aspectos e fatores que, a meu ver, afetam, como eu já disse, o nosso nível de conquista, de realização, de progresso na nossa trajetória aqui na vida. E agora, antes da gente entrar nisso, que são coisas que eu tenho ouvido, tem coisas que eu tenho vivido, que, na minha opinião, tem dado certo. Tem coisas que eu tenho assistido na vida de algumas pessoas que têm dado certo. Então, nós vamos compartilhar nesse Está 10 algumas dicas que, na minha opinião, influenciam a nossa vida pessoal, familiar, financeira, espiritual, nosso ministério, qualquer área que a gente realmente colocar, profissional e etc. Agora, eu quero, como base, hoje eu só vou dar uma introduzida aqui rápida no texto, que é um dos textos que eu não sei quantas vezes eu já li, já risquei, graças a Deus que agora eu estou na Bíblia digital, que eu só marco, depois desmarco e marco de novo para poder marcar outra vez. Mas é um texto que eu tenho lido, relido, tenho colocado, pesquisado, tentado entender quais são as palavras que Paulo estava escrevendo no original, para garantir que eu não estou viajando na maionese. O texto que vira e mexe você vai me ouvir falar. Talvez você fale, pastor, inclusive você falou disso não faz muito tempo atrás. É verdade. Eu não tenho vergonha de ficar repetindo o que eu creio. 1 Timóteo 4, 12 a 16, diz assim. Isso aqui é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando como mentor, discipulador de um jovem pastor. Ele diz assim para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu não sei se no telão aparece, mas eu destaquei algumas palavras. Está aparecendo aí? Ah, tá. Deixa eu te dizer uma coisa. Vamos entender algo nesse texto. Paulo está escrevendo para Timóteo, e uma das coisas que me chama a atenção é o quanto que Paulo está falando que esse progresso que Timóteo vai experimentar tem a ver com quem? Com Timóteo. Não está Óbidos aí? Está Óbidos. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Ele diz, primeiro, ninguém despreza a tua mocidade, cara. Não pensa só porque você é um jovem que você não tem valor. Agora, eu queria, ele disse assim, pelo contrário, torna-te, você que se torna um padrão de alguém que cresce
na palavra, cresce no comportamento, no procedimento, cresce no amor, cresce na fé, cresce na pureza. Você se torna uma referência. Você precisa se tornar um exemplo, um padrão. Padrão é aquilo, é uma matriz. É algo que se reproduz a partir daquilo. Você se torna um padrão. E aí ele diz, até a minha chegada, aplica-te à leitura. Eu queria ter tempo para falar com vocês sobre leitura. Porque tem gente que a única coisa que lê são as mensagens que chegam no WhatsApp. Isso quando não é áudio. Até a exortação é assim, não te faças negligente. De novo, ele está falando para Timóteo, aplica-te. Eu não vou ler por você, Timóteo. É você que tem que ser aplicado na leitura. Ele fala, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Não, Timóteo, não, você, Timóteo, que vai ser responsável ou negligente com essa aptidão, com esse dom, com essa habilidade que Deus te deu. É você. Não te faça negligentes, né? Ele diz, medita, de novo, no imperativo. Timóteo, essa é a tua responsabilidade. Medita e nelas ser diligente. Ser diligente. Para que o teu progresso... Porque, gente, é mais ou menos assim. Cada um vai colher aquilo que planta. É por isso que a gente vê numa mesma família um filho por cima da cocada preta e outro sem cocada nenhuma. Mesma família, mesmo pai, mesmo ambiente. Meu Deus! Aí eles falam assim, não, foi Deus que criou João para ser assim. Que conversa fiada é essa? Porque quando você se torna, quando você não se faz ou se faz, quando você se aplica, o teu progresso é o teu. É o teu. É o teu progresso. É o teu progresso que vai ser manifesto a todos. E aí ele fala, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E continua nesses deveres. Continua. Não é uma coisa que você faz uma semana e outra semana não. Você faz no mês, no outro mês, não. Continua. Você é perseverante, focado. Então, irmãos, isso aqui foi só uma degustação. Domingo que vem, espero que vocês acordem e venham. Que se vocês voltarem, eu vou entender que vocês estão interessados no crescimento. Se vocês não voltarem, eu falei, tudo bem, cada um com as suas decisões. Tá bom, queridos? É muito bom conversar com vocês aqui. É muito bom. Muito bom ter vocês aqui.